pessoal, mais uma vez, Paulo Campos, aqui do canal Ovelha de Brasil, agradecendo a oportunidade da gente estar trocando algumas ideias. Bom, ao longo desses 10 anos, eu criei um protocolo de manutenção preventiva do meu carro. O que eu faço, como eu faço a troca de óleo, a líquido de arrefecimento, o filtro de combustível e o filtro de óleo. Como eu faço esse procedimento? Bom, gente, tem gente que troca a cada 10 mil quilômetros, tem gente que troca a cada 6 mil quilômetros, cada um deve ter o seu protocolo de manutenção preventiva. O meu protocolo de manutenção preventiva é o seguinte: eu viajo, geralmente quando eu rodo 4, 5 mil quilômetros, eu troco o óleo, e sei que vou rodar essa quilometragem, eu troco o óleo antes de viajar, tá? O líquido de arrefecimento eu troco a cada 8 mil quilômetros, rigorosamente. E quando eu troco o óleo, eu troco o filtro de óleo também. Porque quando você faz a troca do óleo, você bota o óleo limpinho. Tem aquele meio litro dentro do filtro de óleo. Poxa, você vai botar o óleo limpinho dentro do motor que está sujo. O óleo preto, motor limpo. Então você tira aquilo e eu troco também. Você pegar um óleo novo e botar com ele já com meio litro de óleo sujo, não dá certo. Então quando eu troco o óleo, eu troco o filtro de óleo também por via de regra. Agora o mais interessante disso tudo é qual é o óleo, ali, o líquido de arrefecimento, o filtro de óleo e o filtro de combustível. Quais são os óleos que eu coloco no meu motor e que venho colocando? Como eu cheguei a esse conceito e como é que eu apliquei isso em termos de desempenho e durabilidade do óleo. E essa é a discussão que a gente vai ter. Eu fiz uma tabela para vocês, para que a gente possa discutir e conversar, e um questionário para a gente ver o que é certo e errado, quais são os mitos e verdades com relação à troca do óleo, manutenção e utilização dos óleos em nossos motores. Porque se você tem motor a diesel, você sabe melhor do que ninguém que a manutenção preventiva é melhor do que a manutenção corretiva. E você trocar o teu óleo mais vezes é sempre bom para você manter a performance e os cuidados das peças internas do teu motor. Quanto é que custa, sei lá, 7,5 litros, né, de óleo? Uns R$300. Líquido de arrefecimento é 44, 45 reais. Vamos supor que você gaste no total 600 reais para fazer essa manutenção. É uma manutenção que vai te poupar muito dinheiro para o futuro. É uma manutenção que vai valer a pena. Bom, eu tô aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a troca dos óleos, do óleo de arrefecimento, do líquido de arrefecimento e do óleo do motor. E vou mostrar para vocês aqui e como eu cheguei a esse óleo em termos de qualidade e desempenho, o SAI, o API, é isso que a gente vai conversar. Vamos para a tabela, tá ok? E roda a vinheta. Bom, gente, voltei aqui. Eu estava colocando o óleo e aí hoje, quando eu fui fazer o vídeo para vocês, eu pensei em fazer uma tabela, uma apresentação. Eu acho que dessa forma a gente vai poder trocar melhores ideias sobre o assunto, podemos conversar, para que a gente chegue a um entendimento específico quanto aos óleos que a gente coloca nos nossos motores. Eu espero que esse seja um bom guia para vocês, que vocês tirem as dúvidas que vocês eventualmente ainda tenham sobre a qualidade e os óleos que vocês usam no motor de vocês. Bom, existe uma classificação básica dos óleos e essa classificação ela é conhecida tanto nos Estados Unidos quanto aqui, por exemplo, nos outros países. Então, como se é a classificação básica dos óleos? Vocês sabem melhor do que ninguém que existem os óleos minerais, os óleos sintéticos e os óleos semissintéticos. Bom, em relação aos óleos sintéticos, a gente dá uma paradinha para a gente dizer o quê?
que na composição dos óleos minerais, eles acrescentam 10% dos óleos básicos sintéticos na composição desse óleo. Então, o óleo mineral deixa de ser um óleo mineral para ser um óleo semissintético, tá? Então, eles passam a ser considerados porque eles recebem os óleos básicos, né, dos óleos sintéticos em sua composição. Beleza. Partindo dessa premissa que a gente tem, já dá para saber facilmente que os óleos 15W40 são, na sua maioria inteira, óleos minerais. E os óleos 10W40, 10W30, na sua geral inteireza, né, quase todos ou todos, posso dizer como via de regra, eles são óleos semissintéticos. E na sua grande maioria, e como via de regra, os óleos 5W30 são óleos sintéticos. Existe um ou outro óleo nessa classificação do SAI que ele é semissintético, mas a via de regra, gente, quando vocês vejam, quando vocês olhem e achem o 5W30, ele é um óleo sintético, beleza? Bom, partindo dessa premissa, você já sabe classificar os óleos que você vai colocar no teu carro, mineral, sintético, semissintético. A gente vai passar para classificação e desempenho. E por que é importante isso? Porque a partir da hora que você entende a classificação do desempenho de cada óleo, você começa a compreender e entender o quê? A hierarquia dos produtos, a hierarquia dos óleos. Nós temos então, dentro dessa classificação, e que são vigentes atualmente, nós temos os APIs CH4, o API CI4, o API CJ4, ok? Entretanto, existe um outro óleo, tá, que foi desenvolvido recentemente e que a gente vai conversar depois, que é o CK4, tá? Então, quanto isso aí é importante se entender que quanto maior é a letra do alfabeto após o C, mais novo é o óleo, melhor a qualidade do seu desempenho e lubrificação. E a gente vai conversar isso por que acontece isso, tá ok? E uma outra regrinha que a gente tem que separar e entender é o seguinte: os óleos, segundo o manual do seu carro, vamos supor que ele peça um CI4, API CI4 no seu manual. Você pode colocar o API CJ4, é um óleo mais novo, de uma composição melhor, tudo certo. Mas o inverso, gente, não é verdadeiro. Quanto mais distante da letra A após o C, a letra após o C, for mais distante, mais novo o óleo é. Portanto, se você tiver no teu manual indicando que você use um API CI4, mas você pode colocar um API CJ4, é um óleo melhor. Mas o inverso não funciona. Vai dar problema para vocês, porque se o teu carro mandar no manual colocar o API CJ4 e você botar o API CI4, vai dar problema. O mais importante é dentro da classificação do SAI e da classificação de desempenho, se o teu carro pede para colocar um Lubrax que tem a classificação de desempenho SAI 15W40 e API CJ4, por exemplo, o que acontece? Todas as bandeiras elas são equivalentes, seja da Mobil, seja da Lubrax, seja da Ursa, seja da Petrobras, seja da Texaco, não importa. Todos eles têm a mesma composição, tá? Isso é uma determinação até da Agência Nacional de Petróleo. Portanto, você tem que olhar isso, é o SAI da recomendação e a classificação de desempenho. Bom, vamos conversar agora sobre esse óleo, o API C4. O API CK4, tá? O Instituto Americano de Petróleo, que aqui a gente entende como API, que é essa sigla, né? Anunciou e aprovou 2 novos padrões de óleo lubrificantes, o CK4 e o FA4, tá? Essa nova categoria, na época, para quem quer pesquisar, ela foi nominada como PC11A, tá?
durante a época de desenvolvimento. Portanto, o que acontece? Ele aumenta os níveis de viscosidade do HTHS e 3.5 CP, que é o controle de viscosidade do carro, do óleo do motor, não é isso? Ou seja, para que sejam compatíveis com os motores atuais da categoria CJ4. O único óleo, tá, gente, que eu achei no mercado que tem essa característica é o Mobil Delvac, tá? Que você vê logo aí que é um óleo mineral, 15W40, e ele já vem estampado logo na frente o API CK4, tá? Talvez seja o futuro óleo que eu venha colocar no meu carro. Partindo dessa premissa, a gente vai discutir o quê? O que torna o óleo melhor, o que proporciona maior eficiência e por que torna ele mais novo. Por quê? Quais são os elementos? São o quê? Os aditivos, que são aqueles justamente responsáveis por conferir as melhorias aos óleos lubrificantes. Aqueles que proporcionam maior eficiência em termos de lubrificação e performance, e principalmente para a proteção do motor. Portanto, a gente tem o que dentro dos aditivos? Nós temos os aditivos que são os antioxidantes, os aditivos detergentes, os anticorrosivos, os anti-espumantes, melhoradores de viscosidade e os antidesgastantes. Por conta dessas características, esses aditivos, que são os principais, eu encontrei outros vários que se colocam, só que esses aditivos aí são aqueles principais que tornam, para começar, a diferenciação no preço do óleo, e por conta desses aditivos específicos é que existem os melhoramentos, né, na performance de lubrificação. Bom, agora eu resolvi fazer um questionário entre verdades e mitos sobre os óleos lubrificantes. Vamos ver se a gente consegue responder juntos? Vamos ver o que vocês me dizem, se vocês vão conseguir responder. Essa pesquisa eu quebrei a cabeça para fazer, mas eu achei que é uma pergunta muito comum. Vamos lá? Que é o seguinte: o óleo recomendado pelo fabricante do veículo é sempre a melhor opção na hora da troca? O que vocês acham? Bom, isso é uma verdade, tá, gente? Deve sempre se utilizar o lubrificante recomendado pelo manual do veículo. Mas isso não quer dizer, é mais seguro, é mais tranquilo, né? Mas que você não possa utilizar um óleo de melhor qualidade. Se ele manda colocar, mais uma vez, um óleo CI, um óleo CI4, você pode botar um CJ, beleza? E todos os lubrificantes, essa é até a resposta para vocês, né? Todos os lubrificantes são iguais e podem ser utilizados no tipo de motor? Mito. Cada lubrificante é desenvolvido para aplicação específica. No caso de óleos para motores, tal diferença é acentuada em função dos distintos tipos de motores combustíveis, gente. Ok? Então é mito. Você não pode usar óleos lubrificantes iguais para todos os motores e para qualquer tipo de motor. A gente vai conversar isso depois, mais profundamente. Existe diferença entre óleos lubrificantes para carros ou moto? Não existe diferença entre lubrificantes? Não, existe, é mito. No passado, recomendava-se que o mesmo óleo lubrificante de passeio, para carro de passeio e para motos. No caso, com o avanço tecnológico, né, as novas motocicletas 4 tempos e seus respectivos requisitos de desempenho, os lubrificantes para motos passaram a utilizar produtos específicos dedicados à sua aplicação. E o último, né, pode usar qualquer tipo de lubrificante para carros antigos? Mito. Recomenda-se sempre seguir o produto recomendado no manual do veículo. Observação. No caso aí eu coloquei por quê? Porque os óleos mais novos geralmente têm boa aplicação para motores mais antigos. Ok? Bom, o carro antigo também pode usar um óleo de última geração? Mito ou não? Gente, verdade. Pode.
recomenda-se sempre seguir o produto identificado no manual do veículo, como que utilizar um óleo da última geração, recomenda-se verificar o grau de viscosidade ou do lubrificante, né, no tal do API. Quando o óleo lubrificante, opa, quando o óleo lubrificante do motor fica escuro, né, na hora de trocar. Quando o óleo do lubrificante do motor fica escuro, já está na hora de trocar? Gente, não necessariamente. Uma das principais funções do lubrificante é limpar o motor. Ou seja, o óleo sujo, o motor limpo, né? A troca deve ser feita de acordo com o indicado no manual do fabricante. O óleo tem o seu desgaste ou envelhecimento tanto pela utilização quanto pelo tempo. Portanto, você não necessariamente pelo fato de você trocar o óleo hoje e ele está 8 meses parado, você não tem que trocar. Tá? O óleo também envelhece, então é bom que se troque o óleo, ok? Mesmo que você tenha colocado no carro e ele esteja parado, né? Então você tem aí o tempo e a utilização. Os lubrificantes sintéticos é só para carro importado ou esportivo? Isso é um mito ou verdade? Mito, gente. Um lubrificante pode ser de base sintética ou semi-sintético ou mineral, como a gente já conversou. Deve-se sempre seguir a recomendação do fabricante do veículo, atentando para o grau de viscosidade e nível de performance da categoria do serviço. No meu caso, gente, eu diria para vocês o seguinte: eu usava um óleo sintético no meu motor há muitos anos atrás, assim que eu comprei. E o que aconteceu? Eu fui levar o carro fazer uma manutenção no Ricardo e ele foi trocar o óleo. Aí ele falou assim: pô, qual óleo que você usa nesse carro? Eu uso um Rimla R6M, um óleo sintético. Ele falou assim: pelo amor de Deus, você não faz um negócio desse. Você vai acabar com o teu motor. Eu falei: pô, mas um óleo super caro, um óleo super top, sim, mas se você precisar de trocar na estrada, se você precisar parar no lugar para fazer a troca, se você precisar fazer alguma manutenção, você não vai encontrar esse óleo. E se você botar o óleo mineral dentro de um óleo sintético, vai fazer um chiclete dentro do teu motor. O óleo semi-sintético, se você colocar um mineral, ainda passa um bocadinho. Então, você passa a usar o óleo mineral, que você vai encontrar ele aí em todos os lugares. Se você estiver na estrada, der um problema, se você tiver que trocar o óleo, fica mais fácil. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais usei o óleo semi-sintético ou sintético no meu carro, mesmo que as especificações de API fossem excelentes, tá? Bom, veículo rodado deve usar o óleo mais grosso? Isso é mito ou é verdade? Isso é uma coisa que acontece muito, né, gente? Bom, mito. Deve-se sempre seguir as recomendações do fabricante do veículo. A correta manutenção do veículo dispensa o óleo de mais grossos, ou seja, mais viscosos, permitindo continuar a utilização do fabricante originalmente recomendado. Bom, eu vou explicar o tal depois do B12 para vocês, tá? Para a gente conversar sobre isso. Bom, a quilometragem é o único fator da troca do óleo? Como eu já falei para vocês, não, é mito, né? O manual do fabricante estabelece condições de período de troca. Ou seja, o próprio óleo tem um prazo de validade, depois de aberto. Então, esses dados não são baseados só na quilometragem, mas também no tempo do uso e tipo e condições de serviço, tanto de trânsito pesado, sem asfalto, né, empoeiradas, etc. Bom, o óleo para motores a diesel com pressão em motores a gasolina, Spark, eu explico para vocês depois, ou álcool, dá problemas? Ou seja, você pode usar ou não? Mito. O lubrificante motor é especificado para cada combustível que o motor propulsor queima. Essa é a base. O óleo lubrificante do motor é específico para cada combustível que o motor propulsor queima. O motor a gasolina tem determinadas necessidades e precisa de um composto específico. Há um outro para o álcool e um terceiro para o óleo diesel, né? E por que isso? Né? Por que isso? Não seria mais fácil você uniformizar ou padronizar todos eles? Ora,
O problema aí é técnico, porque quando o combustível é queimado na câmara de combustão, nos gases Spark com centelha, igual que precisa de vela, esses gases migram automaticamente entre contato com o quê? Com óleo. Então esse óleo deve ser adequado, que ele sofre uma modificação química para esse tipo de gás, o que é diferente do que é emitido por outro tipo de combustível, como no carro do motor a diesel, que é por compressão, que não precisa desse tipo de vela para poder funcionar e queimar o combustível. Né? Portanto, usar um óleo específico para o motor a diesel no motor a gasolina e vice-versa é uma pura ignorância, gente. É uma bestialidade, tá ok? E agora vamos lá, vamos voltar, porque agora vamos lá, vamos trocar o óleo e eu vou explicar para vocês por que eu uso o óleo que eu uso e as especificações técnicas dele, tá? Vamos lá.